o convidado que vai girar o nosso mundo hoje vai falar tudo sobre constelação familiar. Recebam Augusto Pires. E mais um Fantástico Mundo de Douglas com Augusto Pires. Muito obrigado, Augusto, de estar aqui presente. E hoje nós vamos falar sobre constelação familiar, né, Augusto? Isso aí, boa noite a todos que estão nos acompanhando. É um prazer imenso estar aqui, Douglas, com você, nosso amigo de longa data, né? E hoje nós vamos falar muito sobre constelação, né, Augusto? Vamos desmistificar a constelação familiar. E vamos já começar com uma entrevista que todo mundo de casa já deve estar meio se perguntando. Constelação familiar tem a ver com astrologia? Vou Mas responder. espera aí, não vai responder aqui agora não. Vamos deixar para o final do vídeo que você vai saber sobre isso, né, Augusto? Com Mas antes certeza. nós vamos responder várias outras coisas, né, Augusto? Temos aqui vários bonequinhos, pedras, olhinhos, né? Como que chama? Paulo Santo. Pau santo e também questão de incenso, né? Isso daqui tudo é utilizado dentro da constelação familiar. Sim. Qual que é o significado de cada um dos bonequinhos aqui, por exemplo, que eu vi que tem uns que representa, né, o sexo masculino, feminino, crianças, né? Tem esse daqui. Qual que é o significado? Vamos começar pelos bonequinhos em si. Não tem um significado específico, mas os bonecos a gente utiliza na constelação individual, no atendimento individual. Então aqui eu mandei fazer esses bonecos sem nem olho, boca, sem nenhuma afeição para não transmitir aquela sensação para o cliente de eu quero escolher esse porque tá feliz, porque tá triste, porque tá mais isso ou mais aquilo. É bem neutro. Ele que vai observar e Sim. pensar na cabeça dele qual que era a feição. Isso, eu utilizo o boneco e falo assim, olha, esse aqui vai representar você. Coloca aqui na mesa, tem uma mesa giratória para facilitar, né, o atendimento. Eu dou o boneco para o cliente e falo, escolhe aqui o lugar para colocar você na mesa. E ele vai começando a posicionar as pessoas, né, representadas pelos bonecos, de acordo com aquilo que eu achar que precisa. Então, no caso, se fosse eu, você ia ter que pedir igual aqueles bonecos gregos, assim, daqueles bem detalhados e tal, é? Com pouca roupa. Ia ficar massa, Sim, né? ia. É brincadeira, gente. Então, aí você escolhe um, por exemplo, a pessoa chega lá, ela fala assim, escolhe um para representar você. E aí depois, como que é? Ela escolhe da família? Primeiro a gente define um tema. O que a pessoa quer constelar? O que ela quer entender ali na constelação? Aí ela vem com um tema específico. Eu gostaria de resolver um problema profissional, uma questão profissional. Estou com dificuldades de arrumar um emprego, ou de mudar de empresa, ou de abrir o meu próprio negócio, então de ganhar dinheiro, disso, daquilo. Ela vai com uma necessidade, com um problema mesmo. Um problema. E a constelação vai ajudar a identificar a origem desse problema. Que pode ser lá atrás. Lá atrás no sistema familiar. Por isso que é bom os bonequinhos. Sim, aí os bonecos representam as pessoas que compõem o sistema. Pode ser um sistema familiar ou pode ser um sistema empresarial. Né? Pode ser um problema de uma empresa, por exemplo. Né? Não é só a constelação, a gente não olha para a constelação somente família, a gente olha também para questões profissionais empresa. Né? O negócio, a empresa não está indo bem, vamos olhar por quê? Vamos entender aqui, o que está acontecendo com essa empresa. Bom, até é bom para você que é empresário, né, trabalhar isso também, porque hoje em dia a gente vê, né, vários empresários que estão buscando formas alternativas também, até para lidar com colaboradores, né? Sim, justamente. Como que vai, porque talvez está com um problema ali dentro da empresa, né? É bom nesse sentido. Acontece muito, eu já fiz, lá na clínica a gente trabalha com a assessoria para algumas empresas, de treinamentos, capacitações, e nós utilizamos as bases da constelação familiar para fazer essas palestras, cursos e treinamentos, para ajudar a empresa a identificar por si só os problemas, e não deixar que esses problemas avancem, ou tragam consequências futuras, para que eles identifiquem sozinhos com as preparações que a gente oferece para prevenir, né, uma prevenção,
Seria. E aí depois, mais para frente, muita gente procura para questões profissionais, uma das áreas que eu especializei na constelação familiar, que é a constelação empresarial, a gente busca identificar esses problemas e ir trabalhando soluções claras e lógicas, né? Afinal, a constelação não tem nada a ver com questões espirituais ou algo do tipo. A Bom você constelação falar, porque é ciência, é uma técnica ia ser até cientificamente comprovada. ia ser até a minha outra pergunta, se ela tem alguma base, alguma coisa religiosa. Então, não tem. Não, não tem. A constelação familiar, apesar do nome estar ligado às estrelas, né? Vamos responder mais para frente essa pergunta que todo mundo tem essa mesma dúvida. A constelação ela te ajuda a identificar esses problemas. Então a gente vai olhar para a origem, identificar a origem, a raiz dos problemas dentro de um sistema, seja ele qual for. Pode ser um sistema familiar, pode ser um sistema empresarial, pode ser um sistema, uma roda de amigos, por exemplo. Eu vejo que muito, até o judiciário está utilizando a constelação familiar, né? Sim, Na muito. solução dos conflitos e outras coisas, né? Inclusive, aqui em Patrocínio, em breve, teremos também um trabalho que vai trazer a constelação familiar nas centrais de conciliação. Na Sejus. Quando eu estudei, eu fiz uma pós-graduação em psicologia jurídica e eu realizei um estudo da implementação da constelação familiar no judiciário. Um ano passado, eu acho, que eu terminei essa pós-graduação e foi muito legal. Descobri que desde o Nordeste, que foi onde começou, lá no Nordeste, até lá no sul do Brasil, já tem tribunais de justiça utilizando a constelação familiar como uma técnica alternativa à resolução de conflitos. Por quê? Por ser mais rápida, né? A pessoa vai lá, não vai precisar passar por uma audiência de conciliação ou de mediação, de arbitragem. Ela tem a opção de ir para a constelação, onde ela vai resolver o problema da origem e evitar, inclusive, demandas futuras. Entendeu? E é bom, para quem não sabe em casa, o Augusto é formado em Direito também, Sim, né? sim. E o Direito abre vários... Até foi bom nós falarmos do Judiciário com a constelação familiar, que isso daí, né, Augusto? Hoje em dia a gente vê várias pessoas que têm aquela formação, né? Os outros falam, de direito, e hoje você já está utilizando essa, né, sua especialização, tudo que você faz dentro da constelação e inserindo dentro do judiciário nessa solução de conflitos. Isso que é importante, né? Sim. Trazer isso para dentro, né? Sempre do que você... Da onde que vem das suas origens, mas trabalhando também no geral, né? E a constelação familiar agrega todas as áreas, não somente o judiciário, a área da saúde, né, na clínica, atendendo as pessoas, nas empresas, como eu já disse anteriormente. Então, a constelação familiar está em tudo e vamos dizer que é uma medicina do futuro. A gente vai curar um sistema como um todo, sem precisar de usar algum tipo de medicação, apenas entendendo a origem do problema, identificando a raiz e trazendo uma solução, né, que é aquela solução que vira a chave, que faz a pessoa abrir os olhos para aquilo que ela não estava vendo antes. A constelação te faz enxergar aquilo que você não queria ver, apesar de inconscientemente já saber qual que era o problema, né? Identificar realmente. Identificar, né? Trazer à tona, faz o sistema por si só se movimentar para as coisas começarem a andar para frente, a seguir o rumo da vida novamente. Os bonequinhos, por exemplo, você falou que utiliza na questão individual, mas aí tem também o trabalho em grupo. Em grupo, né? sim. O em grupo como funciona assim? Em grupo funciona da mesma forma com os bonecos. A gente utiliza as pessoas para representarem as situações. Aí são pessoas mesmo. São pessoas mesmo que estão ali no grupo, a maioria... Praticamente todas as pessoas vão para constelar. Quando eu formo um grupo primeiro de pessoas que vão constelar. Depois eu uso a equipe de apoio. A psicóloga que trabalha comigo, outras pessoas que fazem parte da minha equipe. A equipe de apoio Sim. Também que faz parte. Quando eu preciso complementar um grupo, aí a equipe de apoio já vem para complementar e fazer a constelação acontecer. Então aí a gente utiliza as pessoas no lugar dos bonecos. E aí qual que é a diferença? Na constelação individual, nós demoramos um pouco mais no atendimento. Então, uma sessão dura em torno de 2 a 3 horas. No grupo, uma constelação a gente faz em mais ou menos 15, 20 minutos por pessoa. Seria. Então, as constelações empresariais demoram um pouco mais, porque aí são mais complexas.
até entender as questões da empresa, o que está acontecendo, se foi, né, se tem sócio, se não tem, e aí a gente vai trabalhando de uma maneira mais metodológica, digamos assim. Eu adoro grupo, trabalho em grupo, você sabe, onde eu, né, como bom professor... O Augusto, ele junta, né, você já começa lá desde os seus raios da adolescência, que era o Lions, né, ali o faço parte, né, do Léo Clube ainda. Do Léo Clube, e até hoje você junta o pessoal lá e mexe. E é importante estar na sociedade, né, como um todo, fazendo obras de caridade. O Augusto também está em todas as obras que eu conheço, é bastante interativo. E você trabalha o incenso como? E esse outro aqui, que tem um cheiro? Nos atendimentos individuais, eu sempre uso a aromaterapia. Então, eu uso o incenso como um recurso para trazer equilíbrio, energia, para limpeza energética. Então, depende. Eu percebo a energia, eu uso a intuição mesmo. É bem de forma intuitiva. Qual o tipo de incenso que eu vou usar? Se é um incenso de cravo e canela, se é um incenso de limpeza, se é um incenso só para deixar um cheirinho no ar. E aí eu associo com os óleos essenciais, que aí eu vou ajudar a trabalhar essas questões de uma maneira ainda mais eficiente, né? Para as pessoas trazerem à tona com mais clareza. Desses aqui, por exemplo, das pedras, como que é essas pedras, Carol? As pedras... Aí, você vai responder agora no nosso próximo bloco. E você aí de casa, assista agora uma propaganda do nosso patrocinador, o Wikibel, e já vamos voltar aqui com o Augusto para responder sobre a questão das pedras, tá? Não saia daí. Gira o mundo. Nossa, Milena, vai ser difícil, porque o artigo está todo em inglês. Nossa, eu não sei nada. Não, mas aqui, pelo que eu estou analisando aqui, eu acho que é para colocar o líquido, esse líquido roxo no branco. É, isso mesmo. Eu acho então, que bom, eu vou tentar. Nossa. Eu acho que a gente vai ter que aprender inglês, viu? Nossa senhora, nós já vamos correr lá pro Wikibel, porque mais uma dessa aqui a gente morre. E agora o Augusto vai responder para você aí de casa sobre a questão das pedras na constelação familiar, né, Augusto? Como que é utilizada a questão das pedras? Bom, nós podemos usar as pedras de várias formas. No atendimento individual, eu utilizo as pedras como âncoras. Então, às vezes, para colocar algo que ainda está oculto, que não ficou claro para mim na constelação, eu utilizo a pedra para ancorar aquela energia e no decorrer dos movimentos, das movimentações na mesa, eu identificar isso que está oculto e trazer para o cliente, né, uma clareza maior. Ou ainda eu utilizo as pedras para acalmar a pessoa, para deixar ela mais tranquila, como por exemplo, essa pedra aqui que é um quartzo verde, é uma das pedras do coração, do chakra cardíaco. Então ela proporciona uma tranquilidade, né? Ancora a energia do amor para deixar a pessoa mais conectada, talvez com a família, com a mãe, ou com ela mesma. Aí ela segura. Sim, aí eu dou para a pessoa segurar, percebo se ela está muito ansiosa, muito agitada ou chorando muito, aí eu utilizo as pedras para ajudar a ancorar essas energias também. Mas na mesa mesmo, no atendimento, eu uso as pedras como âncoras. Isso que é bom também trabalhar. Eu vi aqui também, Augusto, que tem bonequinhos de crianças, né? E tem esse bonequinho aqui, ó, para quem está em casa, corta a câmera aqui. Esse pequenininho aqui, né? É para quê? Assim, ele como que trabalha? Porque ele não tem nem feição, né? Só... Os bonecos pequenos a gente usa para representar crianças. Aí o menor pode ser um bebê, pode ser um aborto. Você trabalha também a questão do aborto em si. Sim, na constelação a gente olha para tudo no sistema. Então, quando tem aborto, geralmente, quando eu percebo que tem um aborto, às vezes a pessoa não quer contar, mas é claro na constelação que está faltando alguma coisa ali, aí eu utilizo, às vezes, um boneco menor ou eu utilizo a pedra para talvez ancorar. A pessoa nem te fala nada, não, mas vem no sistema. Na hora de colocar, ficam lacunas. E aí, aquelas lacunas precisam ser preenchidas. Aí eu preencho com a pedra para ancorar, para entender se ali tem um aborto, ou se é só um espaço aleatório, mas na maioria das vezes é um aborto. Ou o boneco do aborto.
o boneco menor que representa um bebê, né? Uma criança recém-nascida ou não nascida. Isso é bom, né? Porque isso pega um trauma na pessoa, porque tem aborto espontâneo, tem aborto de todas as formas, né? Sim, na constelação familiar, um dos princípios da constelação é a... Gente, fugiu E o a nome. análise, e até enquanto você lembra desse ponto, eu falo da questão também não só do aborto em si, mas, por exemplo, eu tenho uma irmã, entre a minha irmã e eu, Uhum, tem uma que faleceu. sim. E isso me marcou muito quando Mas ela ela faleceu. nasceu? Não, ela chegou assim, ela nasceu fora de hora. Uhum. Então ela já nasceu morta. Prematuro. Não, Morto. não, ela não nasceu fora de hora, não, ela nasceu depois do tempo. Passou da hora. Passou da hora. Lá teve um problema no hospital, as coisas. Só que assim, eu era bem novinho, mas eu lembro do caixão. E aquilo ficou um sentimento muito grande em mim. E a questão, ela ia se chamar Drace. Minha mãe até hoje, pra você ver, ela não conviveu com ela. Lógico, né? Conviveu na barriga, né? Mas até hoje, no aniversário da menina, você vê minha mãe assim, meio que chorosa, nos cantos e tudo assim. Que é complexo para a mulher, né? É uma essa dor. questão. Não só do aborto, mas também um filho que, né, você perde, né? Sim, o que acontece? O aborto ele precisa ser contado. E aí vem a lei, uma das leis que rege a constelação familiar, que é a ordem. Tudo na vida tem uma ordem, principalmente a ordem de chegada na vida. Então, quem nasceu primeiro, né? E ponto. Quem nasceu depois. Então, num sistema familiar, numa ordem de irmãos, tem o primeiro irmão, o segundo irmão, o terceiro irmão. Beleza. Se entre um e outro teve um aborto, não são 3, são 4. Porque o aborto precisa ser contado no lugar que ele foi. Então você é qual irmão? Qual filho? Eu sou o primeiro. O mais velho. Depois o aborto? Depois vem, né? Não o aborto, né? Ela nasceu morta, né? Se ela nasceu morta, então ela foi um aborto ainda. Tá. Né, a criança que morreu. Aham. Depois tem mais quantos irmãos? Aí tem minha irmã só. Então vocês são 3. Aham. Contando com o aborto. Uhum. São 3. Então você sempre vai contar. Quantos irmãos você tem? Nós somos 3. Eu perdi uma irmã. Eu falo assim. É interessante. Isso é suficiente para colocar o sistema em ordem. Isso eu sempre trato na minha cabeça, eu sempre explico que eu tinha uma irmã, porque eu senti muito. E tanto que quando a minha irmã mais nova nasceu, eu mesmo criança, porque ela nasceu, eu tinha 4 para 5 anos. 5 anos. E eu ficava, assim, se ela chorasse, eu corria lá para ver. Então você vê que mesmo criança, a criança sente, né? O trabalho. E no sistema, quando o aborto não é contado, ou quando alguém não é contado, mesmo que não seja um aborto, tem consequências. A própria vida se encarrega de fazer essa pessoa ser lembrada, seja de uma forma boa, seja de uma forma ruim. Para ir desencadeando. Sim, para fazer a pessoa virar a chave e falar assim, nossa, lembrei. Então, às vezes, um aborto, para ser lembrado, precisa ter outro aborto na família para lembrar daquele aborto anterior. Entendeu? Criança também, a gente trata assim, num sentido especial, porque tem muitos pais que não sabem como lidam com certos filhos, né? Porque vem realmente como uma prova ali para os pais, né? O filho talvez mais rebelde, uma criança mais difícil de lidar, ou que vem com alguma, né? Alguma questão para ser resolvida, e isso também se trabalha dentro da constelação. Sim, também. As crianças, hoje em dia, as crianças são muito mais avançadas do que antigamente, do que a gente, quando nascemos, elas são estimuladas. Elas já parecem que elas já nascem prontas. Mas isso é estímulo, eu Sim, falo direto. E tem algumas crianças que têm uma dificuldade de relacionamento com o pai ou com a mãe, e isso pode estar ligado a problemas lá atrás no sistema familiar, pode ser uma consequência de alguém que está esquecido, ou pode ser algo que aconteceu na vida intrauterina. Os pais brigaram em determinado momento e o pai falou que não queria o filho, ou a mãe não quis o filho por algum motivo. Houve uma rejeição e a criança recebeu aquela carga na barriga da mãe, e quando ela nasce, a forma dela fazer eles lembrarem que ela foi rejeitada é rejeitando. A criança também ela é trabalhada ou só de um ponto de vista assim indireto? Ou ela é trabalhada dentro da constelação? Na constelação, uma pessoa é suficiente para resolver a questão do sistema. É bom porque desde que seja o sistema dela, de origem dela.
Então, assim, você vai lá fazer uma constelação, tô com, sei lá, eu não dou certo com a minha mãe. Aí tudo bem, você pode ir constelar, não precisa de você e a sua mãe. Só você é suficiente. Nós vamos trabalhar as questões que criaram essa barreira entre você e a sua mãe para que as coisas comecem a fluir naturalmente logo depois. Então só você é suficiente. E talvez você pega que muitas das vezes o problema, você citou, né, da minha mãe. Nossa senhora, eu sou ligadão na minha mãe. Nós dois é tipo um encarne. Mas vamos citar o exemplo, continuar o exemplo. Talvez você identifique que não é na mãe, talvez é num ciúme que você tem do irmão. Não é? Sim. Tipo assim, da forma. E a gente vê que, uma vez eu vi um palestrante falando uma coisa que eu nunca mais esqueço. Ela falou assim, não é que uma mãe ama mais um filho que o outro. É porque determinados filhos precisam de mais atenção e mais carinho. Por falta de necessidade mesmo, né? Uns necessitam mais, outros menos, né? E isso também é uma questão que hoje você vai talvez tratar com um e você identifica vários, né? No sistema inteiro, né? Na constelação, nós temos algumas leis que norteiam a constelação que nos ajudam a ter clareza em relação a essas questões de dificuldade de relacionamento com pais e filhos, irmãos, outras pessoas da família. E quando você utiliza a constelação para entender, essas leis vêm à tona e ajudam a pessoa a entender que cada um tem um lugar na vida, cada um tem um fardo para carregar na vida. E o seu fardo é diferente do meu. Você, como irmão mais velho, o seu fardo é mais pesado porque você nasceu primeiro. Então, a sua irmã mais nova não pode ocupar o seu lugar porque ela não vai dar conta de carregar o seu fardo. Se ela desse conta, ela seria a primeira. E aí a gente vai começando a entender que algumas coisas na vida são como são e a gente não pode mudar. E a gente tem que aceitar, ressignificar. Sim, né? entender e aceitar as coisas como são. Da forma que são, do jeitinho que são, os problemas como aconteceram, como vão acontecer. E passar. A questão, por exemplo, do que nós falamos lá no início do vídeo, né? Constelação familiar, que vem de constelação, tem alguma coisa a ver com astrologia? Bom, a constelação familiar, o criador da constelação familiar, que é o Bert Hellinger, através de vários estudos e livros, ele trouxe essas teorias analisando não as estrelas, mas compreendendo a formação dos sistemas. Assim como as estrelas formam constelações, os sistemas também são como se fossem constelações, né? O sistema familiar, empresarial, qualquer lugar onde tem duas ou mais pessoas, forma-se um sistema. E por isso o nome constelação familiar, por estar mais relacionado a um sistema e não à astrologia ou à estrela. Não que eles sejam regidos pelas estrelas, Isso. né? Ele usou o exemplo por analogia. Analogia. Né? Tipo assim, uma análise que isso se identifica igual às estrelas, Isso, né? justamente. E é importante, porque assim, a astrologia tem sua importância também, né? Seu significado. Claro. Por exemplo, fases da Lua, na hora que você vai ver, tem uma influência energética muito grande na Terra, mas não que isso vai identificar a questão da constelação familiar, é entendimento que nem você falou, de ordem, de questão de família mesmo ali. De equilíbrio, de hierarquia. Não só de família em si, né? Porque apesar de ter o nome constelação familiar, mas a família de um ponto de vista geral. Como Jesus colocou, né? Eu gosto muito de citar aquela passagem de Jesus, não que nós estejamos falando de religião, mas para tratar sobre essa questão da família universal, né? Que eles chegam e falam assim, mestre, sua mãe e seus irmãos estão lá de fora, né? Ele fala, quem são minhas mães e meus irmãos? Pois em verdade digo, todos aqueles que estão aqui são minha mãe e meus irmãos. E aí que você falou, você trabalha constelação familiar dentro de uma empresa. Porque dentro de uma empresa, ali tem uma família. Você está unido, né? Para tentar levar o melhor, para tentar sobreviver, talvez você fique mais tempo naquela família, né, naquele núcleo familiar ali, do que em casa mesmo, com seus familiares biológicos, né? Isso que é importante, né? Também é interessante falar que a constelação não tem nenhum vínculo com alguma religião ou doutrina. A constelação familiar é uma técnica cientificamente comprovada através de um estudo que o Bert Hellinger realizou lá nas tribos dos Zulus, na África, analisando a forma de família deles. E aí, nesses estudos, ele identificou que lá
naquelas tribos, eles não tinham problemas familiares, doenças que nós vemos hoje em dia, porque o sistema deles era um sistema, digamos assim, bem organizado, um sistema familiar que não tinha problemas ou que trazia, que tinha problemas na origem ou que, sabe? Eram trabalhados. Eles já eram trabalhados. E esse estudo, essa vivência nas tribos, ele trouxe a constelação à tona. O nome, constelação familiar, através dessa vivência lá na tribo dos Zulus. E Augusto, nós aqui falamos muito disso, né? Da questão da constelação familiar. E você atende, como que é o nome da sua clínica? AC Terapias e Psicologia. Lá nós temos a constelação familiar e temos outras ferramentas também, como o reiki, as barras de axis, temos vários tipos de massagens, relaxante, modeladora, redutora, liberação miofascial, massagem para atletas, enfim. Temos a psicologia tradicional através da terapia cognitivo-comportamental, né? Temos várias ferramentas que podem auxiliar no processo de tratamento terapêutico ou aquela pessoa que gosta mesmo das terapias integrativas, que gosta de cuidar do corpo, da mente, de fazer uma meditação, um relaxamento, enfim. Vocês têm um Instagram? Temos o Instagram, que é ac.terapias. Passando aqui embaixo. AC.terapias. Em breve nós vamos estar inaugurando a nova clínica, segundo endereço, lá em Salitre de Minas. Bom demais. Está quase tudo pronto para a gente começar lá também. E a sua clínica aqui em Patrocínio, ela é em qual endereço? Fica na rua Cesário Alvim, número 1262A, bem ao lado ali do cartório, no centro da cidade. E tem qual o telefone? O telefone para contato é 34 9109 6170. E é bom também, Augusto, na questão de ter essa integração realmente, né? Porque a pessoa quer saber da constelação, mas talvez ela está precisando também, né, de passar por uma psicoterapia. Sim, de outros recursos. Outros recursos, né? Você ter essa rede realmente de apoio ali dentro da clínica para estar oferecendo realmente para as pessoas. É justamente isso, né? a pessoa vem para a constelação e aí eu acredito que ela precisa de dar continuidade a um acompanhamento ou fazer outra técnica, eu já indico, olha, seria interessante você fazer essa ou aquela técnica durante algum tempo para te ajudar nesse processo de autoconhecimento também, né? Hoje em dia tem muita gente que mexe, como você falou, reiki, né? Essa barra de asa eu não sabia como que é, não. As barras são pontos de acupuntura na cabeça, tá. estimulado com toques. Então, são 32 pontos. A gente ajuda a eliminar crenças limitantes, principalmente em várias áreas. Alegria, tristeza, corpo, tudo aquilo que te limita em relação ao corpo, a comunicação, enfim, são 32 pontos bem específicos que te ajuda a eliminar crenças em cada um desses pontos. E o reiki como que é? O reiki é uma técnica de imposição de mãos, que a gente trabalha utilizando as pedras também, a harmonização dos chakras, né? Ele ajuda a reduzir o estresse, a ansiedade, acalma a mente, aumenta a imunidade e vários outros benefícios. É bom que já vai trabalhando. Super relaxante, eu sempre uso um exercício de meditação antes de aplicar a técnica, uso as pedras, uso a aromaterapia com os óleos essenciais, com incenso, é bem completo. É bom isso aí, gente, ó. Já está com, né, um problema não só apenas de um ponto de vista familiar ou na empresa e tudo, mas quer também, né, tratar... Até do cansaço, né, do cansaço do corpo físico, mental, a gente trabalha tudo. Hoje em dia todo mundo anda estressado. Né? Todo mundo anda estressado, todo mundo tem ansiedade, né? Eu, por exemplo, uso para me acalmar mesmo, eu olhar no espelho. Falo assim, gente, é bonito demais. Não tem como não. Aí, essa é a minha técnica. Vou começar a minha... Se você quiser, eu te dou até uma foto para você colocar lá no estúdio. Essa eu vou querer. Ó, essa eu vou querer. Depois eu te dou. Vou dar uma grandona assim que você coloca lá, vai ficar tipo aqueles... De 1 metro por 2. Sim, vai ficar massa. Pode. Augusto, gostaria também de pedir para você assinar o nosso quadro de assinaturas. Que legal. É o nosso quadro de ouro. Ai, e Deus. Você aí de casa já corra lá, curta esse vídeo e se inscreva também no nosso canal para você receber as notificações também, ative o sininho. E é importante que no nosso canal lá já tem muitos outros vídeos também. Curta lá os vídeos. Augusto, e a questão também, eu gostaria de te dar um livro meu, né? Guerra Obscura, Nascimentos Escolhidos, de presente. Fiz uma dedicatória aí. Sei que você gosta de ler muito. Gente, que legal. E olha, tem uma 15 anos aqui, né? Não, isso aí foi o ano passado que eu tinha 15 anos.
Não, é porque eu tava sem barba aqui, aí eu fico mais diferente. Parece uma mechona. Acho que eu nem lembrava de você sem barba, Douglas. Com barba eu fico mais sexy. Bem mais sexy, né? É isso aí, comente no vídeo se você acha que esse apresentador fica bem melhor com barba. E já aproveite e comente também aquilo que você achou sobre constelação familiar. Comente se você já fez constelação familiar, qual que foi o significado na sua vida, né? E Augusto, você quer deixar um recado pro pessoal, pros seus pacientes, pros seus familiares, todo mundo em casa? Antes de mais nada, eu gostaria de agradecer a oportunidade de estar vindo conhecer aqui o fantástico mundo de Douglas e compartilhar o meu trabalho, compartilhar a constelação familiar, trazendo uma nova forma de olhar para ela, desmistificando todos esses conceitos que as pessoas têm em relação à constelação familiar, preconceitos, né? De não conhecer e às vezes achar que tem a ver com estrela, ou com o espiritismo, ou com qualquer outra doutrina, quando na verdade não é bem assim. Então, eu gostaria de deixar um grande abraço para todos aqueles clientes e amigos que vão assistir, familiares, e desejar para vocês tudo de bom. Para você, Douglas, para sua equipe e para todo mundo que está acompanhando a gente. Seus familiares lá, deixar um beijo para todo mundo. Um beijo, um abraço para todo mundo. Isso aí! Bem resumido. Bom que o Augusto ele é sempre resumido e eu sou bem prolixo. Eu gosto de falar muito. Né, Augusto? Augusto, muito obrigado por você ter brilhado aqui no meu talk show. Um agradecimento do fundo do coração, tá? Eu que agradeço.